Olá! Olha, falar de família é sempre muito bom, né? Toda família tem as suas características, as suas particularidades, e é sempre muito gostoso tratar todas essas questões. E sempre que eu vou falar de família, eu lembro de Jesus, né? E fico assim pensando, refletindo, né? E a gente não está habituado a fazer isso. É curioso a gente pensar que Jesus também teve uma família. E Jesus teve uma família, né? Jesus foi filho de Maria e de José, mas Maria também teve uma família. Maria era filha de Joaquim e de Ana. Joaquim e Ana faleceram assim num intervalo de tempo muito curto, quando Maria tinha cerca de 15 anos. Ela ficou órfã nesse período. E ela veio para Jerusalém e passou a morar junto com amigos de Joaquim e Ana, chamados Simeão e Eleazar, dois sacerdotes judeus que passaram a cuidar de Maria. 2 anos e pouco depois, quando Maria tinha cerca de 17 anos, José veio visitar esses sacerdotes e conheceu Maria. E os dois se apaixonaram e se casaram. E fruto desse amor nasceu Maria. Nasceu Jesus. E, e aí a gente fica se perguntando, será que Jesus foi uma criança normal? Ele foi um menino que andava pela rua, que jogava bola, que empinava pipa, que ia para pescar? Não, Jesus sempre foi um espírito diferente, como encarnado aqui também. Mais ou menos por volta dos 9 anos, Jesus já tinha discussões muito sérias com aqueles sacerdotes que viviam no Sinédrio, que dirigiam todas aquelas ações da pregação da religião judaica em Jerusalém. E por conta disso, José e Maria tiveram que se mudar ali de Jerusalém e ir para um lugar bem distante. E esse lugar bem distante, assim, quando o Império Romano ia dominando expandindo o seu império ao longo lá da região árabe da Palestina, eles iam criando como se fossem estados, né? Então, ali existia onde depois criou-se a Palestina, a gente tinha a Judéia, a Samaria, a Galileia. Jerusalém ficava na Judéia, em Jerusalém que ficava todo o Império Romano, ali que ficava Pilatos, e ali que Jesus ficou na sua infância até os 9 anos. E daí ele saiu dali, né, por medo, né? José e Maria ficaram com medo por conta de todas essas afrontas que Jesus fazia, questionando todos aqueles sacerdotes. Eles foram para Nazaré, 160 quilômetros na Galileia, né, no norte da Palestina. E foi por ali que Jesus ficou durante os 9 a 10 anos, mais ou menos, até os 30 anos. Ficou ali escondidinho, sem aparecer. Aos 30 anos que Jesus vem e começa o seu trabalho doutrinário e espetacular. E aí a gente fica assim, pensando, né? Como é que foi a relação de Jesus com os seus irmãos e com Maria? Vocês acham que Maria e os irmãos, que eram filhos do primeiro casamento de José, compreendiam a missão de Jesus? Né? José tinha 4 outros filhos já que foram criados por Maria. Eles não compreendiam, nem Maria compreendia exatamente o papel de Jesus, que era muito difícil compreender naquela época. Hoje a gente, quando vê todo esse trabalho de Jesus, a gente ainda se surpreende como é que alguém pode fazer uma coisa tão extraordinária. E eles não compreendiam. E de certa vez, quando Jesus estava na casa de Pedro, ensinando aos apóstolos e mais alguns discípulos próximos toda a sua doutrina, e uma multidão fora da casa de Pedro esperava que Jesus fosse lá dar continuidade aos seus ensinamentos, é quando chega Maria e esses 4 irmãos, e um dos apóstolos procura Jesus e diz assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e vos chamam. E Jesus responde assim para um desses apóstolos, mas quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para todos aqueles apóstolos e discípulos que estavam na casa de Pedro, ele olhando para eles, pergunta assim, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muita gente não compreendeu essa mensagem de Jesus, achando que Jesus talvez estivesse, vamos dizer assim, renegando a sua família. Mas não foi isso, foi justamente nesse instante que Jesus ampliou o conceito da família. Ele saiu só daqueles laços, vamos dizer assim, corporais da família e estendeu para uma comunidade muito maior, para todos aqueles que compartilhavam dos ensinamentos dele. E aí a gente volta para a nossa época atual e a gente também faz essa pergunta, qual é o conceito da família hoje? Há um tempo atrás, a família era quem tradicionalmente? O pai, a mãe e o filho.
Hoje já não, hoje o conceito também já se ampliou, né? A gente já tem essa compreensão do ensinamento de Jesus. Hoje a família pode ser dois pais com filhos, duas mães com filhos, as avós com os filhos, as avós com uma das mães com os filhos. Quer dizer, essas coisas se combinaram demais. Porque o importante não é exatamente a composição da família, mas a vivência familiar é que define esses laços de família. Falando em laços de família, como é que se constitui as famílias? As famílias podem ser famílias de laços corporais ou família de laços espirituais. O que é uma família de laço exclusivamente corporal? É aquela que tem a reunião de almas em processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento, que pode não se conhecer previamente de outras existências. Não necessariamente elas têm alguma afinidade. Você já viu aquelas famílias estranhas, onde o filho não tem nada a ver com o irmão, o pai não tem nada a ver com a mãe não tem nada a ver com o filho? Essas são as famílias que são tradicionalmente corporais e normalmente elas são formadas por credores e devedores. São processos de reajuste onde se juntam essas famílias corporais. Diferentemente das famílias espirituais. As famílias espirituais é aquela reunião de almas aqui encarnadas, né, já conhecidas e com muitas afinidades. São almas que vêm para se apoiar e conduzir junto processos de evolução. São aquelas famílias harmoniosas. Já viram aquelas famílias que parece que está tudo certinho? Tá, mas a gente vê muita família assim? Não, não é muito comum. Normalmente as famílias são um pouco misturadas. Eu tenho um pouco de componentes que são espirituais, né, com laços espirituais, e um pouco de laços corporais. Mas junto essas famílias vão se ajudando. Esse é o conceito dos dois tipos de família, a espiritual e a corporal. O importante do conceito que eu queria passar para vocês é assim: o corpo é gerado pelo corpo, mas o espírito não é gerado pelo espírito. Os espíritos, na verdade, ocupam os corpos para desenvolver o seu processo de desenvolvimento e realizar suas provas. O espírito foi constituído por Deus e ele vai ocupar tantos corpos quantos forem necessários ao longo das existências. Quando a gente olha assim, a gente encontra com alguém, ou a gente recebe uma criança nova na nossa família, a gente sempre pergunta assim: será que este novo personagem que está chegando, ele é da minha família corporal ou é espiritual? E aí é fácil reconhecer, gente. Sabe quando nós, assim, durante 20 anos, não encontramos um amigo de colégio, quando a gente encontra, a gente se abraça, parece que a gente volta a ser criança? É mais ou menos essa sensação que a gente tem quando a gente recebe um espírito ao nosso lado, não necessariamente uma criança, mas alguém que é introduzido na família, um genro, uma nora, um cunhado, não importa. A gente percebe o relacionamento diferente que a gente tem com esse personagem. É isso que nos faz perceber quem são os nossos componentes, o componente das nossas famílias espirituais. Agora, quando a gente volta ao ensinamento de Jesus, o grande propósito da nossa vida é ampliar a nossa família espiritual. A gente tem que ir fazendo um esforço grande para que aqueles desafetos que um dia não fizeram parte da nossa vida espiritual e foi só corporal, que eles também façam parte da nossa família espiritual. É o ensinamento de Jesus que ele nos ensinou lá na casa de Pedro. Ele ampliou o conceito. E esse é o esforço que nós também temos que fazer. Quais as características de uma família corporal? A família corporal, ela dura pouco, ela é frágil, ela acaba-se com o tempo, ela se desfaz. Às vezes, numa só encarnação, ela se desfaz, a gente nunca mais vai ver esses componentes. E a família espiritual? Essa não, essa é durável, é essa que a gente tem que perseguir. Ela se fortifica pela purificação, ela prossegue no mundo espiritual. E isso é que é bacana. A nossa família espiritual era composta de pessoas que estão aqui encarnadas e pessoas que estão lá. As que estão lá estão nos apoiando, estão nos estimulando, nos orientando, soprando informações para a gente. Né? E aí, quando a gente pensa na família, a gente tem que compreender que papel que tem o pai e os filhos na relação com essa família. Vocês acham que os pais têm alguma responsabilidade no progresso de um filho? Gente, mas é enorme. E em todas as fases da existência desses filhos. Quando nós desencarnarmos, Deus vai nos perguntar assim: que fizeste do meu filho confiado à vossa guarda? Eu vou repetir: que fizeste do meu filho confiado à tua guarda? É espetacular essa pergunta, gente, porque nós somos todos filhos deles. Nós temporariamente recebemos filhos deles para que a gente os desenvolva. Então, Deus nos empresta os seus filhos para que nós os devolvamos educados e melhorados. Olha a importância que tem o pai.
É uma coisa espetacular. E ele é ao longo de toda a existência. Quando a gente recebe um bebezinho, né, na nossa casa, a gente olha para aquele bebezinho, a gente fala, nossa, que coisa linda. Mas que idade habita o espírito que acaba de encarnar naquela criança? Será que ele é um espírito que parece aquele anjinho ou ele é um espírito todo perturbado que ele veio no seio daquela família para ser ajudado? E depois, à medida que ele vai crescendo, que ele chega aos 5, 6, 7 anos, qual é o nosso papel? Nosso papel é parecido com o do jardineiro. Nós temos que ir regando aquela florzinha, cuidando dela para que ela floresça e que ela vá bem. O jardineiro tem responsabilidade sobre a flor e nós também sobre aquela florzinha. E quando a criança vai chegando, então, na adolescência, gente, esse é um período crucial de orientação. Cabe a nós, como pais, saber que é aquele momento em que todas as reminiscências e tendências das vidas anteriores se manifestam naquela criança. E é ali que nós temos que estar firme, ajudar, não desistir, por mais que as crianças pareçam revoltadas, cabe a nós, como pai, ajudar aquele adolescente. E adulto? A responsabilidade do pai não acaba nunca. Nós precisamos, até o fim da vida, tentar ajudar aquele que foi colocado no nosso caminho. Mas eu ouço sempre essa pergunta, mas se eu fizer de tudo e meu filho não ir para um caminho bom? Aí é diferente. Aí não há o que fazer. Né? Aí ele vai ser colocado ao livre-arbítrio. Nenhum pai é responsabilizado por decisões de um filho, desde que você, como pai, tenha feito tudo o que era possível para você para tentar ajudá-lo. Tá bom? E agora vamos inverter. E nós, como filhos, que responsabilidade nós temos como pai? Amigos, vocês já passaram ali na Marginal Tietê, no fim de semana, quando a gente passa a ter uma penitenciária ali, eu vejo mães, mas 90% são mães que estão ali levando uma comida diferente para o filho, levando uma palavra de esperança, elas estão sempre, elas não desistem. E nós, como filhos, que responsabilidade nós temos como os pais? Ela também é grande, gente. Olha, nós como filhos, a gente sempre acha que os nossos pais serão eternos, que eles nunca vão ficar doentes, que eles vão ser sempre uma usina de energia a cuidar de nós. Mas o corpo físico também tem limites. E eles também precisam da gente. A responsabilidade dos filhos, nessa fase em que os pais mais precisam da gente, é igualmente importante aquela de você como pai para os seus filhos. Então, é fundamental que a gente esteja atento a isso e a gente não se arrependa por não ter feito pelos nossos pais o que a gente podia ter feito. A irmã Sidufo tem um texto que eu acho maravilhoso que diz assim: a tormenta na vida espiritual depois da morte não tem raízes apenas nas ações que são registradas em nossa consciência, mas igualmente na sensação infeliz de vazio em razão de não fazer o que tínhamos condições para fazer. E esta frase se aplica tanto você como pai, tanto você como filho. Se você tinha condição de ajudar, nunca se omite. Vá ao limite das suas forças para poder cumprir o seu papel. É assim que a gente vai ter o progresso também na nossa vida espiritual. Tá bom, amigos? Espero poder ter compartilhado com vocês um pouquinho do que eu estudei sobre esse conceito de família que é tão adorável. Obrigado a todos.